Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar nas diretrizes clínicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo sobre algo que parece super banal, a oximetria de pulso arterial. Sabe aquele clipezinho com uma luz vermelha que colocam no dedo em qualquer hospital? Pois é, parece a coisa mais inofensiva do mundo, né? Colocou no dedo, não dói nada e pronto. Mas olha, explorando esse documento, a gente descobre uma reviravolta simplesmente fascinante. E, para falar a verdade, bem inesperada. O que a gente acha que é só um monitorzinho de rotina é, na real, um equipamento que usa princípios físicos super complexos. E o mais chocante, carrega riscos ocultos que quase ninguém fora da área faz ideia. Isso nos leva direto para a grande pergunta dessa nossa exploração. Como é que o dispositivo hospitalar mais comum e totalmente indolor pode esconder perigos tão graves? É um baita paradoxo se a gente para pensar. O oxímetro está em todo lugar, é totalmente não invasivo, não tem agulha, não tem dor nenhuma na aplicação, mas por trás daquela telinha brilhante mostrando uma porcentagem reconfortante de oxigênio, existe um ponto onde a física ótica tromba de frente com a vulnerabilidade do corpo humano. E quando as condições clínicas se alinham da pior maneira possível, esse clipe inofensivo pode causar danos bem sérios. Para entender como isso sequer é possível, a gente precisa primeiro dar uma olhada na mágica por trás dessa luz. Então, vamos lá. Seção 1. Como a oximetria de pulso funciona. O conceito central que o documento traz pra gente é a espectrofotometria. Calma, eu sei, é um palavrão gigantesco, mas descreve algo muito prático. Basicamente, funciona assim. O sangue que está cheio de oxigênio absorve a luz de um jeito completamente diferente daquele sangue que está com pouco oxigênio. O equipamento usa exatamente essa diferença para calcular a porcentagem de oxigênio lá no sangue arterial. É como se, a cada batida do coração, o oxímetro estivesse lendo a assinatura luminosa do sangue passando pelos vasos. Dá para pensar nisso quase como se fosse um filtro de luz. Pensa assim. A hemoglobina oxigenada, que é aquela riquíssima em oxigênio, age feito uma esponja para a luz infravermelha. Ela absorve quase tudo, mas deixa a luz vermelha passar direto, numa boa. Já a hemoglobina desoxigenada faz o exato oposto. Ela suga a luz vermelha e deixa a luz infravermelha passar. Então, o que o oxímetro faz? Ele dispara essas duas luzes, de um lado, e tem um sensor do outro lado que capta o que conseguiu atravessar os tecidos. E aqui entram os números mágicos do documento, 660 e 940. Esses são os comprimentos de onda exatos, medidos em nanômetros, dessas luzes que o aparelho usa. Os LEDs vermelhos operam ali na casa dos 660 nanômetros, e os infravermelhos ficam nos 940 nanômetros. É um nível de precisão milimétrica. O microprocessador que fica lá dentro avalia a proporção de cada luz que sobreviveu à travessia pela pele e traduz tudo isso naquele número final que a gente conhece bem, geralmente entre 95% e 100% num cenário normal. Entendido isso, a gente passa para a seção 2, lendo a curva pletismográfica. Aqui, o documento faz um alerta gravíssimo. Focar só naquele númerozinho final da porcentagem é um erro super comum e, olha, muito perigoso. O oxímetro desenha um gráfico o tempo todo. É uma curvinha dinâmica, baseada nessa luz que pulsa. E a diferença visual entre perfis clínicos é absurda. De um lado, temos um paciente estável, com montanhas perfeitamente rítmicas e constantes. Do outro lado, um paciente instável, onde as ondas são totalmente erráticas, bagunçadas, quase um caos. Só que muitos profissionais batem o olho só no valor numérico e ignoram completamente essa curva. Mas adivinha? É justamente essa curva pletismográfica que entrega como está a qualidade do pulso e o estado geral do corpo. Ignorar isso é praticamente fechar os olhos para como o sangue está circulando de verdade. O que nos leva à seção 3, erros de leitura e interferência. Esse contexto visual é fundamental justamente porque a tecnologia está longe de ser infalível, sabe? Lembra que a espectrofotometria precisa de um caminho livre para a luz passar? Pois é. A lista de interferências que as diretrizes trazem parece até um jogo de curiosidades médicas. Coisas absolutamente do dia a dia podem simplesmente sabotar a leitura. Esmalte de unha, por exemplo, ele bloqueia a luz. Fontes externas de luz muito fortes, tipo luzes de xeno, fototerapia ou até bater um sol direto no sensor, tudo isso confunde o equipamento. E tem uma coisa muito louca. Durante algumas cirurgias, se usa corante na veia, tipo o azul de metileno. Isso muda artificialmente a cor do sangue e engana completamente o leitor óptico. Até mesmo se o paciente estiver tremendo de frio, esse movimento desalinha o feixe de luz. O oxímetro é uma maravilha técnica, sim, mas incrivelmente sensível ao que está acontecendo em volta. Agora a gente muda o tom e entra na seção 4, o risco de queimaduras graves.
Até agora, a gente estava falando de leituras imprecisas, limitações técnicas, mas aqui a diretriz dá uma guinada dramática para falar de segurança física mesmo. Parece mentira, mas a resposta para a pergunta se uma tecnologia não invasiva pode causar uma queimadura de terceiro grau é um sonoro sim. Aquele mito de que se não é invasivo não tem perigo nenhum cai por terra aqui. Aqueles LEDs pequenininhos que transmitem luz contínua também geram calor. E dependendo de uma combinação bem específica de fatores, esse calor vira um risco enorme e destrutivo. Para ter ideia, o documento mostra relatos de caso que servem como alertas vermelhos. Tem uma linha do tempo documentada que é assustadora. Um recém-nascido com só 21 dias de vida, colocaram o sensor no pezinho dele minuto zero, 20 minutos depois o sensor foi removido. Parecia a rotina mais normal do mundo. No entanto, 2 horas depois dessa janela minúscula de 20 minutos, a pele ficou super vermelha e surgiram vesículas, que são aquelas bolhas com a marca exata do formato do sensor. Foi uma queimadura de terceiro grau. E detalhe, gerada por um dispositivo que chegou a 39,3 graus Celsius. Isso está abaixo do limite máximo que o FDA permite, que é de 41 graus, e o aparelho não tinha nenhum defeito elétrico. Bom, se o aparelho não estava quebrado, o que causou um estrago desse? A diretriz destrincha uma tempestade perfeita, baseada em 4 fatores cruciais combinados. Primeiro, claro, a temperatura da própria luz. Segundo, a espessura da pele. A gente sabe que pele de recém-nascido é fina e extremamente vulnerável. Terceiro, o tempo de contato direto no mesmo local. E o quarto fator, esse talvez seja o mais crítico, a perfusão sanguínea. Olha só, o fluxo de sangue correndo pelas veias funciona como um sistema de refrigeração do nosso próprio corpo. Se a circulação estiver ruim ali na extremidade, o calor simplesmente não dissipa, ele acumula super rápido, literalmente queimando os tecidos. E se a gente acha que isso afeta exclusivamente os recém-nascidos, estamos bem enganados. A literatura do Conselho cita outros cenários. Teve uma paciente de 67 anos que estava anêmica e com a circulação periférica bem fraca. Tiveram que fixar o sensor na testa dela e ela sofreu queimaduras ali mesmo, no lobo frontal. Tem outro caso de um bebezinho de 1 mês que apresentou uma bolha de segundo grau no pé durante um procedimento cirúrgico super rápido de 15 minutos. Ou seja, não importa a idade. A vulnerabilidade cruza faixas etárias e depende inteiramente do quadro clínico de quem está sendo monitorado. Avançando para a parte prática, vamos para a seção 5, Prevenção e Melhores Práticas. Claro que entender esses riscos não é motivo para abandonar a tecnologia, mas sim para ter protocolos muito rígidos e transformar esses cenários assustadores em um cuidado seguro. O ponto crucial aqui é o protocolo preventivo passo a passo. Antes de instalar o sensor, a equipe tem que elevar o membro e testar o tempo de enchimento capilar da pele. A cor normal tem que voltar em menos de 2 segundos, indicando que o sistema de refrigeração sanguínea no local está bom. E a regra de ouro, o rodízio. Nunca, jamais deixar o sensor esquecido no mesmo dedo. Para pacientes normais, o máximo é trocar de local a cada 4 horas, mas para pacientes com circulação fraca, essa troca pode precisar acontecer a cada 1 hora. É atenção contínua, sem falhas. E para aquele grupo de risco extremo, recém-nascidos e crianças, as regras são ainda mais minuciosas. Sensores pediátricos exigem materiais supermacios e específicos providenciados pelo fabricante. Um erro clássico? Passar fita adesiva direto na pele e no sensor para segurar no lugar. Gente, isso aumenta a pressão, corta o fluxo de sangue e faz o risco de queimadura disparar drasticamente. Além disso, a hipotermia, que muitas vezes é induzida por procedimentos num centro cirúrgico frio, afeta a circulação e amplia o perigo do acúmulo de calor. A vigilância tem que ser dobrada nesses momentos. Olhando esse documento técnico do começo ao fim, a mensagem central fica muito clara. A tecnologia na saúde é uma ferramenta, nunca um substituto para a avaliação humana. Monitorar de verdade exige uma mente alerta que olhe a curva pletismográfica, toque a pele, verifique a circulação, que observe o paciente como um todo, garantindo que o cuidado não acabe causando danos sem querer. Quando a tela brilha com aquele número reconfortante de 98%, tem toda uma ciência da luz e riscos térmicos trabalhando ali nos bastidores. A grande pergunta que fica não é se o equipamento está funcionando corretamente, mas sim, o foco está parado apenas no número da máquina ou verdadeiramente no paciente.